Olá, vamos para a parte 2 do capítulo 4 do livro Princípios da DBT em Ação. Bom, a gente estava falando, então, no vídeo anterior, a gente fez uma primeira parte, né, sobre o capítulo 4, que é o capítulo do paradigma da mudança. Hoje a gente vai finalizar esse capítulo, né, falando do que ficou faltando aquele dia, né? Então, a gente estava falando que são 7 processos centrais que ajudam a gente a aplicar o repertório de solução de problemas com flexibilidade. Então, falamos sobre direcionamento de alvos e monitoramento, obtenção do comprometimento, análise em cadeia do comportamento e formulação de caso. E hoje a gente vai falar sobre essas 4 teorias, do déficit de habilidades, do condicionamento clássico e operante e da mediação cognitiva. Então, passei um pouquinho demais. Então, vamos lá com condicionamento clássico e procedimento de exposição. A gente pode organizar o nosso pensamento, né, quando a gente está falando disso, em torno de 3 termos, né? O estímulo, que é aquilo que desencadeia a emoção, que é desconfortável, por vezes insuportável, e pode levar à fuga, e a fuga, que costuma ser o comportamento problema. Então, a gente está sempre procurando os estímulos, identificando e tratando, e aí a gente pode fazer isso com habilidades de efetividade interpessoal e com procedimentos de controle de estímulos. A gente também está sempre observando e indagando as respostas emocionais do paciente, e aí para isso a gente pode usar exposição, habilidades de mindfulness e de regulação emocional. E a gente também está sempre tentando reduzir ou bloquear as fugas do paciente. E isso a gente faz com comprometimento, com orientação e com habilidades de tolerância ao mal-estar. Então, vamos falar um pouquinho do estímulo, né? Inicialmente, a gente determina o estímulo que desencadeou essa resposta emocional. Aí, a gente mantém esse estímulo presente por tempo e intensidade suficientes para que aconteça a exposição e um novo aprendizado aconteça. E a gente se certifica também de que esse estímulo ele não seja removido, né, dali, enquanto a gente está fazendo essa exposição, em consequência a uma resposta emocional intensificada do paciente. Então, a gente não vai fragilizar o paciente, a gente vai seguir com a exposição, claro, a gente vai estar se certificando ali de tudo que está acontecendo para que seja uma exposição segura, né, e não aversiva, totalmente aversiva, mas a gente também não vai retroceder por causa dessas respostas emocionais, afinal, é justamente nisso que a gente está trabalhando. Quando a gente está falando da emoção, a gente avalia a emoção desencadeada pelo estímulo, aí a gente vai tomar muito cuidado para distinguir a emoção primária da secundária, a gente vai garantir que a exposição, ela permaneça ela tenha uma duração suficiente, né, dessa ativação emocional, e vai garantir que essa exposição leve a um resultado seguro, que foi exatamente o que a gente acabou de falar, né? A gente não vai aplicar uma exposição a menos que a gente possa promover essa segurança, que é o contrário daquela expectativa catastrófica do paciente, né? Porque imagina, o paciente está ali com uma expectativa péssima sobre aquilo, e se a exposição termina justamente confirmando aquela expectativa dele, aí a gente vai ter um problema bem maior do que o problema inicial. Quando a gente está falando de fuga, né, a gente vai identificar quais são as maneiras de fuga desse paciente, né? Então, são ações, são pensamentos, são emoções, a gente identifica isso. A gente vai minimizar a confiança do paciente em sinais de segurança, que são aquelas estratégias de enfrentamento que a gente usa, mas que, na verdade, não estão ajudando a gente a enfrentar muito bem as coisas, não. Que são esses sinais de segurança, né, que o paciente usa como forma de reduzir essa resposta emocional. E a gente vai obter a cooperação do paciente para bloquear essa fuga, voltamos, então, de novo nas estratégias de comprometimento. E a gente vai proporcionar para o paciente um senso de controle sobre a continuidade desse procedimento. Ele precisa saber que ele não está ali obrigado, ele precisa saber que ele tem uma segurança, que ele tem controle sobre aquilo, que a gente é uma equipe, né? Que não é porque eu falei, vamos fazer a exposição e a gente vai até o final, não importa o que aconteça. Não, não é bem assim. O paciente precisa estar junto nessa com a gente e ele precisa saber disso, porque aí ele consegue, então quer dizer que
eu posso falar para ela que está insuportável, que ela vai me ouvir. Ela, a terapeuta, né? Que ela vai me ouvir. Sim, ele precisa ter essa segurança, né? É muito importante também que a gente esteja atento à nossa postura. Então, esse tratamento de exposição, ele é reforçado pela nossa postura. Então, mais do que nunca, nesse momento, a gente precisa ter consciência do que está acontecendo, ter equilíbrio, ter uma capacidade de autorregulação. Quando o paciente emitir para a gente sinais difíceis, emoções intensas, a gente precisa saber também se regular. Não só ajudar o paciente a se regular, mas a gente se regular para aquilo não passar para o paciente. Porque já é muito difícil para ele. Imagina ele perceber que está sendo não só muito difícil para a gente, porque tudo bem que seja difícil para a gente, realmente não é confortável, mas que a gente também não está dando conta daquilo assim como ele, né? Porque por vezes o desejo de fugir também vai aparecer para a gente. Às vezes a gente também vai querer abandonar aquilo ali e sair correndo, mas a gente precisa estar atento à nossa postura. E a gente pode usar a habilidade give, né, para agir de maneira objetiva, mas ainda assim compassiva, né? Então, não vou entrar em grandes detalhes da give aqui, mas vou passar rapidinho por ela, né? Que é ser gentil, demonstrar interesse, validar o paciente e adotar um estilo tranquilo para encorajar a firmeza, a persistência do paciente naquela exposição, apesar das ondas de emoção, apesar dos impulsos de fuga. Condicionamento operante e procedimentos de contingência. Então, aqui a gente vai falar de contexto, comportamento-alvo e consequências. O contexto é o contexto do estímulo, né? Onde que aquele comportamento-alvo está ocorrendo. Então, aqui a gente quer descobrir o que pode estar reforçando para que o paciente continue se engajando nesse comportamento-alvo. O comportamento-alvo, que a gente sabe o que é, né? E ele é seguido por um reforço. Então, de novo, a gente precisa estar atento para perceber qual é esse reforço, para perceber, como a gente falou lá na primeira parte do vídeo, quais são as variáveis de controle, né? A gente consegue fazer isso também através da análise em cadeia. E as consequências, né, que são contingentes a esse comportamento e influenciam a probabilidade desse comportamento acontecer de novo ou não. Então, a gente quer descobrir, mais uma vez, essas variáveis. Para descobrir essas variáveis, a gente pode fazer a análise funcional. Descobrir essa função determina o que está reforçando o comportamento. Então, quando a gente descobre a função, a gente descobre o reforço, e aí a gente consegue agir para minimizar o impacto negativo desse comportamento-alvo, né? E criar um novo comportamento. Vamos falar aqui rapidinho sobre alguns conceitos básicos, né? Coisa que todo mundo aqui viu na faculdade, lá no primeiro, segundo período, a gente sempre vê essas coisas. Reforço, né? Que é a consequência do comportamento e aumenta a probabilidade do paciente se envolver de novo nesse comportamento. Reforço positivo, quando a gente adiciona algo, então, por exemplo, elogios, né? Reforço negativo, quando algo é removido. Então, por exemplo, uma dor emocional muito intensa, né? Modelagem, então, a gente precisa reforçar pequenos passos no caminho para o paciente se engajar naquele comportamento-alvo que a gente está buscando ali. A extinção, quando o reforço ele é atenuado ou removido, e assim o comportamento ele vai declinando, ele vai perdendo a força. Punição, quando as consequências de um comportamento diminuem a probabilidade do paciente se envolver de novo nesse comportamento. E aí a gente precisa se lembrar que a gente está lidando com pacientes que são mais sensíveis e mais reativos emocionalmente. Então a gente precisa usar essas coisas com muito cuidado, com muita certeza do que está fazendo. Claro, a gente está falando durante esse capítulo sobre flexibilidade, sobre improvisação, mas a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente reforça, com o que a gente pune. E é um processo de paciência, de tentativa, de erro. A confiança desses pacientes, ela é muito difícil de ser conquistada, né? Porque, afinal de contas, eles têm um porquê para isso. Eles têm um histórico de vida onde eles não foram validados, né? Pelo contrário. Então, não é tão fácil para eles confiar na gente, por mais que a gente esteja ali junto com eles. Então, a gente quer estabelecer uma atmosfera na sessão onde o paciente perceba que a gente está preocupado, que a gente é gentil, uma atmosfera que tenha validação, que tenha compaixão.
A gente quer que o paciente perceba que eles estão seguros naquele ambiente para que eles possam compartilhar com a gente as vulnerabilidades deles, né? Bom, essa partezinha aqui, ó, sensacional, porque às vezes a gente nem percebe que está fazendo isso, né? Muitas vezes a gente aplica reforço, punição, extinção a comportamentos que nós acreditamos que devem aumentar ou acreditamos que devem diminuir, baseados nos nossos valores, nas nossas histórias de vida, no que a gente acredita, mas a gente precisa se lembrar que no momento que a gente está com o paciente, isso não importa. Não importa o que a gente considera certo, errado, enfim, importa o que o paciente precisa, o que o paciente tem na vida dele. Então, a gente precisa manter o foco nos alvos do paciente. Por isso que a gente começa falando nesse capítulo sobre alvos, né? A gente precisa ter esses alvos definidos e a gente não pode se perder deles. Eles têm que estar sempre ali do nosso ladinho. A gente tem que estar sempre com eles em mente, de cor e salteado, porque não é raro que isso aconteça. E pode ajudar nesse processo todo, que não é nada fácil, né? Se a gente mantiver os alvos em mente, se a gente tiver claro os nossos limites pessoais, é muito importante que a gente se dê conta dos nossos limites e que a gente comunique vários desses limites para o paciente. É muito fácil que as pessoas rompam os nossos limites se elas não sabem quais são. Então, a gente precisa dizer. Então, pode ser que a gente tenha um limite de, sei lá, política. Vou jogar um assunto bem tranquilo aqui. A gente tem certo limite político e a gente comunica isso para o paciente. Olha, o paciente faz uma pergunta, né? Ah, quem você votou? Em quem você vai votar? E aí a gente fala ali para ele, olha, esse é um assunto que eu prefiro não falar, porque eu tenho uma opinião minha, né? E eu prefiro que a gente não fale, porque podem ser opiniões divergentes. Então, vou te pedir para que esse seja um assunto que a gente mantenha, você com a sua opinião, eu com a minha opinião. Só que em toda sessão o paciente volta com aquele assunto. Então, ele está rompendo um limite que a gente já tinha estabelecido, né? Então, claro, a gente pode usar ali estratégias para reparar essa relação, mas a gente deixou claro um limite. Então, se esse limite é rompido, a gente consegue ter uma conversa com o paciente, olha, lembra que a gente conversou sobre isso? Então, vamos rever aqui os nossos acordos, os acordos que, não os acordos da terapia, as coisas que você precisa fazer sobre a terapia, mesmo que ainda seja sobre a terapia, a nossa relação, mas os acordos que temos aqui, eu e você. Então, deixem esses limites bem claros para os pacientes de vocês. Isso é muito importante e isso com certeza muda todo o tratamento. Pode ajudar também se a gente tiver uma visão clara das regras do jogo, né? Então, quais são os acordos, quais são os pressupostos. Se a gente estabelecer um relacionamento positivo e caloroso com cada paciente, sendo claro sobre as metas daquele tratamento, sendo claro em comunicar para os pacientes as capacidades, entender as motivações deles, reforçar o progresso e o esforço que a gente faz. Isso aqui também é um erro que a gente pode cair, que é reforçar só o sucesso, só o progresso, e se esquecer de reforçar o esforço. Não vai ser fácil para esse paciente ter sucesso na primeira vez, na segunda. Então, reforçar o esforço dele, né? Reforçar a tentativa pode ser o que vai manter ele fazendo novas tentativas até alcançar o sucesso. Então, vamos reforçar o progresso, mas vamos reforçar também o esforço dele. Pode ajudar também, se nada dessas coisas estiver funcionando, que a gente leve esse caso para a nossa equipe de consultoria. E também que a gente grave a sessão com autorização do paciente, né, claro, para a gente avaliar depois onde foi que eu errei, o que eu posso melhorar, que intervenção que eu poderia ter feito diferente aqui. Olha como essa intervenção foi acertada, olha como o paciente recebeu bem, posso fazer isso de novo, é uma coisa que funciona. Então, a gente pode manter essas coisas em mente. Passamos, então, para déficit de habilidades e treinamento de habilidades. E aí o Swenson conta uma historinha, né, para falar sobre isso, que é um excelente treinador de habilidades, ele combina qualidades que exemplificam professores de piano eficazes e mães amorosas.
Então, o professor de piano, ele sabe como tocar o que ele está ensinando, ele sabe como dividir a habilidade em passos ensináveis, e ele sabe o quão difícil é impulsionar cada aluno, e ele também sabe oferecer, né, um reforço individualizado, e ele demonstra alegria pelo processo de aprendizagem daquele aluno. A mãe amorosa, ela conhece o seu filho e ela sabe que para ter uma vida melhor, ele simplesmente deve aprender a fazer certas coisas, ou seja, ele precisa fazer o que tem que ser feito, por mais que seja difícil, né? Uma habilidade, ela não pode ser imposta a um paciente. A gente não pode simplesmente chegar e falar, olha, a Dear Man vai mudar a sua vida. Por mais que a gente saiba que ela melhora bastante a vida. O paciente, ele precisa acreditar naquilo. Ele precisa olhar para aquilo e pensar assim, caramba, eu preciso muito disso. Porque aí ele vai se engajar. Então, se ele não tem essa percepção, a melhor habilidade ela vai ficar desperdiçada. Então, a gente também precisa ter essa habilidade do professor de piano e da mãe amorosa para passar essas habilidades para os pacientes. Às vezes, o paciente ele tem a habilidade para lidar com aquele problema e alguns fatores estão interferindo, então a gente vai ficar atento a isso para ver o que, que é, e às vezes ele não tem. Então, nesse caso, a gente vai lá e ensina. E mediação cognitiva e modificação cognitiva, né? Então, a ideia é que as nossas ações e as nossas emoções, elas são mediadas pelo nosso estilo e pelo nosso conteúdo cognitivo. Então, se eu continuar pensando, né, um exemplo que o Swenson dá lá no livro, se eu continuar pensando que a vida é perigosa do lado de fora aqui da minha casa, eu vou ficar cada vez mais ansioso com isso. E quando eu precisar sair, eu vou evitar fazer. Afinal de contas, quando eu abro a porta, o mundo é um caos, o mundo é um perigo. Então, cada vez mais, essa forma de pensar, ela vai criando em mim uma ansiedade maior, até que me leva a, pronto, eu não vou fazer mais nada, eu vou comprar tudo online, a minha vida vai ser um eterno home office, né? E indivíduos com desregulação emocional, geralmente eles são inundados por essas cognições negativas, por cognições duras, culpabilizantes, depreciativas, e é muito comum a gente descobrir que quando tem um déficit de habilidades naquele paciente, tem cognições problemáticas por trás, né? E aí tem um exemplo, né? Se o indivíduo se autolesiona e ele é reforçado pela redução do turbilhão de emoções que ele estava sentindo, então, opa, quer dizer que essa é a única forma de viver. Eu me lesiono, eu sinto menos emoções intensas negativas. Pronto, tenho aqui uma solução. E abster-se dessa autolesão, pronto, a minha vida acabou. Então, ele vai para aquele 8 ou 80. Ou eu vou morrer, ou eu vou sentir essa emoção intensa. Ah, mas espera aí, eu tenho um jeitinho aqui para lidar com essa emoção intensa. Ele não consegue ver um caminho do meio, ele não consegue perceber que talvez tenha uma outra solução para aquilo. Então, essas cognições, elas atrapalham bastante. E aí tem um resuminho, né, que explica todo esse processo, que essa transação entre essa reatividade emocional, essa sensibilidade do paciente e esse ambiente invalidante, ela é central nesses transtornos que envolvem desregulação emocional grave, como o transtorno de personalidade borderline. Essas respostas emocionais que esse paciente tem, esse déficit de habilidades e essas contingências e cognições problemáticas, elas contribuem para o sofrimento constante que esses pacientes vivem. Então, essas cognições, elas se tornam parte do problema. A gente precisa se lembrar que, precisa se lembrar e precisa lembrar para os pacientes, né, que pensamentos, eles não são necessariamente fatos. A Linehan sugere que a gente esteja atento ao surgimento dessas cognições, mesmo que as cognições não sejam o foco do tratamento, mas que a gente esteja atento a essas cognições e que a gente não deixe elas passar sem intervenção. Então, apesar de muita gente acreditar que a gente não vai cuidar disso na DBT, sim, a gente vai cuidar disso, porque elas estão atrapalhando também. Bom, capítulo 4 era isso. Na próxima semana a gente volta com o capítulo 5. E tem aqui na descrição o resumo do capítulo e também os slides que nós vimos aqui hoje. Tchau, tchau.